Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, principalmente todos com muita saúde, né? Que nesse momento o que mais a gente precisa nessa vida é saúde. E eu até mandei um recado, né, para vocês, mandei um post avisando que o assunto de hoje que a gente vai abordar é relacionamento tóxico. E eu posso dizer que por experiência própria que eu sou uma das pessoas, assim, praticamente campeã, recordista. Assim, posso dizer que eu tenho uma coleção. É algo tão repetitivo na minha vida que agora essa pandemia tá servindo para isso, para eu mudar, né? Para eu quebrar essa corrente, quebrar esse paradigma que parece um karma na minha vida. Eu estava conversando com a minha filha e ela me cobrou isso. Ela falou assim: mãe, você vem repetindo esses relacionamentos tóxicos desde o meu pai. E a minha filha tem 20 anos agora, né? Ele foi assim aquela paixão avassaladora de quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo, com aquela toda carência que você tá longe, né, da família, tá longe dos amigos, tá longe de todo mundo. E ele foi uma pessoa a qual eu me apeguei aqui em São Paulo, e na época eu achava que era o amor da minha vida e que a gente ia viver felizes para sempre. Quando você se apaixona, você cai no erro de não ver. Eu posso falar isso há 20, 21 anos, 22 anos atrás, faz 22 anos que eu o conheci, que você não vê os erros. Os erros, ou digamos assim, a gente não vê a verdadeira personalidade da pessoa. Agora, já com 42, eu vou assumir. Eu vi, né, os defeitos dessa última pessoa com a qual eu me relacionei, mas eu me deixei me envolver em um ponto tão grande que eu menti pra eu mesma que iria dar certo. E tava na cara que não ia dar certo, tanto que quando a gente discutia eu falava: você não me ama, você não me entende, a gente não combina, vai embora, né? Isso tudo aqui tem tudo pra dar errado. E daí ele foi insistindo e eu fui aceitando porque tava bem conveniente pra mim, até dar a merda que deu e a gente se separar. E eu ficar, né, no prejuízo, né, no prejuízo emocional, no prejuízo financeiro. É uma coisa assim. Não, os meus relacionamentos, até falei anteriormente, eles não têm violência doméstica, porque eu não permito, né? Porque eu já sofri com o meu pai, então eu sou muito calejada em relação a isso. Mas eu acredito que eu permiti que fosse uma violência psicológica, né? Um assédio moral, não sei se eu posso usar essa palavra, porque foi algo que eu acabei permitindo. Eu deixei que a pessoa me seduzisse e eu aceitei isso, porque naquele momento estava muito bom. Aí você começa a conviver com a pessoa diariamente, aí você percebe que você não deu um passo muito certo. Mas naquele momento de carência, de paixonite aguda, a gente vai aceitando a pessoa do jeito que ela é. Só que com a minha idade, essa minha aceitação acaba muito rápido. Quando eu era mais nova, eu vivia relacionamentos mais longos. Eu sabia que aquele relacionamento no fim não estava me fazendo bem, que ele não iria dar certo, e eu insistia. Assim, toda emocionada, toda apaixonada, até chegar a um ponto insustentável da relação, que daí ou eu terminava ou o cara acabava indo embora porque ele não aguentava tantas cobranças minhas, porque daí você entra na ilusão de querer mudar a pessoa. Ninguém muda
pela gente. Ninguém muda pelo outro. As pessoas mudam quando elas querem e por elas mesmas. Eu até ouvi da pessoa desse último relacionamento. Entre eu e você, eu sou mais eu. Se alguém tem que sofrer nessa relação, né, que não seja eu. Aí eu acho que caiu a ficha, né? Me fez refletir e pensar em todos os relacionamentos que eu tive. Eu cheguei a essa conclusão que realmente nunca sofri uma violência doméstica e manipulações. É isso. Um relacionamento tóxico, ele começa com a manipulação. Quando a pessoa tenta te manipular para que você faça tudo o que ela quer, ela tira proveito do seu sentimento e por aí vai. Ela vai te transformando, ela vai mudando a sua vida, você vai aceitando os defeitos dela, você vai aceitando os erros dela. Quando chega uma hora que você não aguenta mais, você começa a brigar, e daí não é mais um relacionamento, né? É um campo de guerra. Fica algo assim que afeta toda a família. Se você tem filhos ou tem gente morando contigo, acaba virando esse campo de guerra e todo mundo acaba se envolvendo nisso. Mesmo que a pessoa não seja envolvida diretamente, mas ela é envolvida indiretamente, porque a gente não gosta de ver as pessoas próximas a nós brigando, as pessoas próximas a nós infelizes. E agora que eu tenho meus filhos grandes já, né, adolescentes, a gente já conversa sobre isso. E a minha filha com 19 anos parece que é mais madura de todo mundo aqui. Ela me falou coisas que agora me fazem refletir. Me faz aqui vir e compartilhar com vocês, né? Pra gente evitar o quanto a gente pode esses relacionamentos tóxicos. São paixões que acontecem, né? São amores que acontecem, mas que não são bons. Quando tá bom só pra uma pessoa, ele não vale a pena. O relacionamento tem que estar bom pros dois lados. Quando tá bom só pra um e você tá ali lutando, geralmente é a mulher que tenta mudar o homem, que tenta fazer ele ter caráter. Mas caráter é algo que você tem ou não tem. Então não adianta você ficar insistindo. Eu hoje em dia não faço mais isso. Quando eu já percebo que não tem essa compatibilidade, é melhor não estender. Causa menos sofrimento, causa menos dor de cabeça, porque a pessoa não vai mudar por você. Se ela tiver que mudar, ela vai mudar por ela mesma. Você tenta abrir os olhos da pessoa e chamar a pessoa para a realidade, mas se ela não quer, não adianta nada. E eu falo isso por experiência própria. E só que no momento a gente não percebe, isso deixa sequelas na gente. Essa quarentena tá servindo para isso. Eu tô analisando todas as sequelas de todos os relacionamentos tóxicos que eu tive. O tipo de pessoa que eu me transformei hoje com 42 anos devido a todos os relacionamentos que eu tive anteriormente. O quanto isso dói na gente na hora e depois para de doer, mas deixa marcas. É algo que você não tem como apagar. Quando você entra na rede social e começa a apagar a foto da pessoa, você com a pessoa, ao mesmo tempo você relembra todos os momentos que você viveu com a pessoa. E daí você pensa, como que chegou a esse ponto, né? O quanto que eu me iludi, o quanto que eu me deixei ser manipulada pela pessoa, o quanto que eu cedi só para ter esses poucos ou muitos momentos felizes. Porque no fundo o relacionamento não era algo bom. Se tem algo na pessoa que te incomoda, então não está bom. Se não está bom para um, não tem que perpetuar. Um relacionamento que não é tóxico, ele é sadio para ambas as partes. Ele é baseado no amor verdadeiro e não no apego, né? Porque às vezes a gente se apega à pessoa. E o ser humano tem o péssimo instinto
de não querer ficar sozinho. Às vezes a pessoa fica dentro de um relacionamento só pra não ficar sozinho, ou porque fica pensando no que os outros vão dizer. Ah, eu já postei nas redes sociais, todo mundo sabe que a gente tá junto, aí quando termina tem que ficar, as pessoas ficam especulando, tem que ficar dando satisfação. Não, dane-se, eu não tenho que dar satisfação do que aconteceu. As pessoas mais próximas a mim têm a liberdade de me perguntar, e mesmo assim eu tenho a liberdade de responder ou não. Porque, na verdade, você não pode ter um relacionamento para os outros. Não pode ter um relacionamento para tirar foto e postar no Facebook. Que às vezes as fotos são tão felizes que quando termina o relacionamento, as pessoas lamentam, porque falam, nossa, que casal feliz. Para ser bem sincero. Nós tínhamos momentos felizes juntos. Mas se parar para analisar, não era feliz. Né? Ou eu, pelo menos, posso falar por mim, eu não era totalmente feliz. Era um relacionamento onde eu me sentia em vários momentos sozinha. Isso também é um relacionamento tóxico. Tóxico é tudo que faz mal pra gente, tudo que vicia. A gente tira a droga por isso. É algo que vicia a gente se acostuma e depois não consegue se livrar tão facilmente assim. Então, e alguma sequela, como eu falei anteriormente, fica na gente. E tem os outros relacionamentos que são mais profundos, né? Quando são relacionamentos que a gente tem filhos juntos, quando a gente constitui uma família, quando a gente tem todo o envolvimento, principalmente se casa no papel. Eu mesma até hoje não consegui me divorciar, né? Eu continuo sendo casada e não consigo me divorciar, mesmo estando 10 anos separada de corpos do meu ex-marido. Né? Então, toda vez que eu vou assinar alguma documentação, estado civil, eu não posso colocar divorciada, eu tenho que colocar que eu sou casada. Principalmente quando pede o documento dele, eu quero morrer. Porque eu sinto muita raiva de assinar o sobrenome dele. E sinto muita raiva, né, de ter que ficar explicando toda a história, o do porquê que eu não tenho o documento dele pra fazer o papel do casal. Então é muito ruim isso. Como eu falei, qualquer tipo de relacionamento, ele vai deixar marcas. E principalmente os tóxicos. Né? Eu comecei a analisar muito. Tem momentos que me dá uma certa tristeza, mas eu procuro levantar a cabeça e pensar que eu estou melhor agora. Como eu falei ontem que o nosso tema foi mulheres, nós mulheres não precisamos de homem para ser feliz. A gente não precisa de homem nem para gozar, quanto mais para qualquer outra coisa. Eu não aceito isso. Eu me sinto uma pessoa totalmente independente, uma pessoa inteligente, só que na parte de relacionamentos eu sou bem burrinha mesmo, né? Sou bem emocionada, como diz a minha filha. Então eu tô até gravando isso para eu fazer esse propósito de não errar mais. Que se for para errar, eu prefiro ficar sozinha, né? Mal acompanhado. É dessa maneira que a gente tem que pensar, sempre, né? Antes mesmo de iniciar um relacionamento. É não ficar ignorando, porque aquele namorado, aquele noivo, aquele marido possessivo, ele sempre foi possessivo. Ele já dava indícios de que ele era possessivo, ele já dava indícios de que ele era ciumento, ele já dava indícios de que ele era grudento, lá no primeiro dia que você ficou com ele. Se você começar a parar para analisar, a pessoa não muda. Claro que no começo de relacionamento tudo são flores, né? A pessoa faz de tudo para te conquistar, mente pra caramba, né? Quando se trata de um relacionamento tóxico, e daí as coisas vão acontecendo, você vai percebendo. A pessoa, né, vai jogando uma mentirinha aqui, eu fiz faculdade de tal coisa e não fez, eu trabalho em tal lugar e não trabalha, e daí você vai percebendo. E era isso que acontecia comigo. Eu ia percebendo as mentiras, pegando as mancadas e fingindo que nada disso estava acontecendo. Né? E quem ficou com o maior prejuízo? Eu. Né? Tudo que a gente faz na vida, a gente paga um preço. Então eu paguei o meu preço por isso, por se fazer a sonsa, a emocionada e tentar mudar a pessoa e levar o relacionamento, arrastar o relacionamento à frente. Graças a Deus, no meu caso, não tive, né,
nenhum tipo, né, de violência, mas tem relacionamentos, eu tiro pelo relacionamento da minha mãe. Ela foi casada por mais de 30 anos. E quando ela faleceu, né, ela desencarnou, eu fui vestir o corpo dela nas costas. Eu tinha 12 anos. Mas eu lembro como fosse hoje. Eu tô lembrando todas as marcas que ela tem nas costas. Ela viveu um relacionamento tóxico com meu pai. Ela aceitava tudo que meu pai fazia. Meu pai atraiu, né? O meu pai, assim, não atraiu com outra mulher. Ele não teve uma amante. Mas ele ia em prostíbulo, sim. Porque eu ouvi, depois que eu já era adulta, o meu pai contando, né? Dos prostíbulos pelo qual ele passou. Ele passava meses fora e ele, segundo a versão dele, sem sexo. Então, né, e tem certas coisas, o meu pai fala que a gente só faz com a puta. Com a mulher dentro de casa, né, papai, mamãe, né, meio que por obrigação, mas aqueles, né, momentos mais, né, calientes, digamos assim, né, certas atitudes a gente tem com prostituta. O meu pai pensa dessa forma. E eu tenho certeza que minha mãe sabia de tudo isso. Né? Minha mãe sabia que ele tinha uma filha, né? Que ele casou, ele ficou noivo dela, ele já tinha uma filha que ele não tinha assumido, né? Que é a minha irmã. Que ele foi assumir ela com 33 anos. Eu tenho certeza que a minha mãe já percebeu desde o começo que meu pai é um homem violento, né? Que ele se irrita, ele bate, né? E não bate fraquinho, não. Ele bate com força, né? Eu tenho aqui o meu corpo que sabe muito bem disso. Ele ofende a gente, ele humilha, deixa a gente abaixo do chão. E a minha mãe passou mais de 30 anos aceitando isso. Acho que por isso que eu tenho isso muito enraizado. Porque eu falei que eu não ia seguir esse exemplo da minha mãe. Queria ficar com um homem só para ser casada, para não ser a mulher separada, que na época dela, né, mulher separada não tinha valor. E daí começa essas coisas assim. Eu dane-se, né? Eu dei um dane-se bem grande para isso. Acho que a gente não tem que chegar a esse ponto. Mas nós estamos em 2020 e muitas mulheres chegam a esse ponto, né? De estarem apanhando, de estarem sendo traídas, de saber que o marido tem outra família, mantém duas famílias ao mesmo tempo, né? Ele fica dando aquelas saídas, aquelas, né? Aqueles joguinhos de bola que demoram o domingo todo, a pessoa sai de manhã, volta só no final do dia, né? E assim começa. Né? Fica lá nos sites de relacionamento, pagando uma de solteiro e colecionando amigas sexuais. E assim vai. Nós mulheres, como eu falei ontem, esse empoderamento, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e mudar isso. A gente tem que se livrar desses relacionamentos tóxicos. Já quando a gente percebe desde o início, vamos parar com essa ilusão de achar que a pessoa vai mudar, porque ela não vai mudar. Não vai mudar. Né? Principalmente com uma certa idade. Se a pessoa tem mais de 40 anos, mais de 30, de 40, então, ela não muda mais. Pode esquecer, já tem muito enraizado, eu tiro por eu mesma. Tem muita coisa que eu penso, muitas ações que eu tenho, que não vão mudar. Né? É algo que já está enraizado em mim, que veio com a minha bagagem, minha experiência de vida, que para eu mudar, eu mesma tenho que me convencer de que isso não tá legal. E as outras pessoas, os outros seres humanos são exatamente assim. Então, o recado de hoje é esse. Vamos começar a observar mais, vamos perceber que a gente não precisa ter alguém. A gente precisa ter a nós mesmos. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. A gente não precisa de outra pessoa para ser feliz. A gente precisa da gente para ser feliz. Qualquer tipo de relacionamento, não só relacionamento homem e mulher. Relacionamento entre pais e filhos. Existem muitos relacionamentos tóxicos entre pais e filhos. Né? A questão do dominante, né? A questão do dominado, a questão da exploração e por aí vai. Né? Os pais idosos, que os filhos colocam os pais no asilo, né? Que agora a gente chama de casa de repouso. Né? É a mesma coisa, é asilo. Né? Você tá deixando o seu pai, a sua mãe, né, a sua avó, num lugar com a própria sorte dela. Né? Ela vai fazer novos amigos, vai ter várias atividades lá, mas não vai ter a família. Você ir visitar uma vez por semana, uma vez por mês, não significa que você está fazendo a sua parte. Porque geralmente essas casas de
repouso são pagas com a própria aposentadoria do idoso, então você não gasta nada do seu bolso, né? E depois, assim, quando você tem tempo, você vai lá visitá-lo. Isso também é um relacionamento tóxico, porque tá fazendo mal para quem ficou lá. A pessoa se sente muito abandonada. Ou uma casa de repouso, eles vão te falar isso. Se não falar, é porque você foi realmente um mau filho. Aí eles estão lá agradecendo a Deus por ter se livrado desse filho, ou dessa nora, ou desse genro, né? De alguém dessa família que não estavam tratando bem. Fora isso, eles se sentem muito abandonados. Então, são vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos tóxicos no emprego, né? Aquele patrão que suga até a última gota de suor sua. E sobe o poder na cabeça e ele acha que ele pode mandar e desmandar. Ele manda até no penteado do seu cabelo. Ele manda na roupa que você usa. Ele manda em tudo em você. Ele quer totalmente te dominar, né? Ele briga com você por causa do sapato que você usa, né? Se ele quer que você use preto e você usa um vermelho, já é o suficiente, né? Ou os seus, não somente o chefe, os seus companheiros, assim, da mesma função, que acha que é chefe também e quer mandar em você e fica te sugando, ou manda você fazer tudo e eles ficam bem batendo papo, né? Joga toda a responsabilidade em cima de você. Se você faz errado, ainda a pessoa te esculhamba, se acha nesse direito. É relacionamento até dentro de faculdade, dentro de escola, quando o professor ou o aluno não se simpatiza com o outro. Geralmente são os alunos que começam a ficar, né, pegando no pé do professor, fica batendo de frente, mas tem muito professor aí que pega a bronca, pega a raiva do aluno também e fica ali esperando o momento, né, de dar o troco, o momento de reprovar, o momento de colocar para fora da sala, mandar para a direção. Também é um relacionamento tóxico, porque você é obrigado a ficar com esse aluno o ano todo. Um vai ter que aguentar olhar na cara do outro. Isso vai fazendo um mal tão grande pra gente. Quanto mais tempo você vive dentro de um relacionamento tóxico, seja ele qual for, isso faz tanto mal, né? Eu acho que por isso que tem muitas pessoas hoje em dia fazendo terapia, muitas pessoas entrando em depressão, porque nós não estamos num tempo de relacionamentos saudáveis. Nós estamos num tempo de relacionamentos tóxicos, a maior parte deles, sejam eles qual for, aonde a gente estiver. Tá faltando muita empatia. A gente vê com essa pandemia isso. Tem pessoas que estão espalhando que tem vítimas do Covid que não são vítimas, que não são cadáveres. Hoje eu vi, né, alguém falando em relação de que estão enterrando caixões sem corpos. É algo tão absurdo isso. Daí você fica olhando, o que será que passa na cabeça dessa pessoa? Né? Todo dia eu abro meu Face e tem lá alguém de luto. Eu acompanho a Gaviões, porque eu sou da Gaviões, a Fiel, e todo dia tem um componente da Gaviões que parte. Um ou mais, né? Fora outros grupos que eu tenho também no Face, e as pessoas estão morrendo. E agora não é o momento de você ficar espalhando fake news por aí. Lá no Equador, começaram a jogar corpos na rua. A prefeitura até utilizou essas imagens para ver se dá um choque de realidade na população. Que falta pouco para a gente chegar a isso. Compare o Equador com o Brasil. O Brasil é muito maior. Aqui vai morrer muito mais gente. É fato. As pessoas estão andando na rua como se não tivesse nada acontecendo, como se não se houvesse amanhã. Então, é questão de tempo. Daqui para maio, para junho, se a gente não prestar atenção, teremos corpos no meio da rua também. Porque os cemitérios não vão dar conta de enterrar todo mundo, os hospitais não vão dar conta de internar todo mundo, e essas pessoas vão começar a morrer dentro de casa, contaminando todo mundo que está ao redor. Você imagina você ficar com o morto dentro da sua casa, entrando em decomposição, o corpo incha, depois o corpo começa a soltar o líquido e começa a feder.
E tem as bactérias, né, cadavéricas. Isso mata. Você vai ficar com o cadáver dentro da sua casa? Se a funerária não der conta de vir buscar? As pessoas vão sim. Ainda mais brasileiro que joga lixo na rua, vai começar a jogar cadáver sim. Se a gente não abrir o olho, essa vai ser a nossa realidade. É questão de tempo. E as pessoas continuam saindo na rua, continuam fazendo festa, fazendo churrasco, indo para barzinho, fazendo festa de aniversário, né? Entre outras comemorações. Agora não é hora disso. É hora de isolamento. Então isso entre todos nós é um relacionamento tóxico. Porque eu estou dentro da minha casa cumprindo o isolamento. Eu só saio para trabalhar uma coisa totalmente essencial. E saio de máscara, com meu álcool em gel, com luva, com tudo que eu tiver que sair. Mas as pessoas estão saindo aí dando a cara para bater. Então é um relacionamento tóxico. Porque essa pessoa não está pensando que ela está contaminando as outras. Se ela contamina uma pessoa que tem baixa imunidade, uma pessoa, né, que tem uma doença crônica ou qualquer coisa, uma doença respiratória, essa pessoa tem a possibilidade de morrer. As UTIs estão mega lotadas, não tem mais aonde colocar, né? Rio de Janeiro já ultrapassou o limite de capacidade, agora tá mandando as pessoas para Volta Redonda, né, no interior do Rio. E São Paulo também já tá na capacidade ali, ó. Já tem hospitais que já não tem mais vaga. Então, é um relacionamento tóxico sim, quando o outro não se preocupa. Ele, eu vou sair, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, na minha família não tem ninguém doente. E daí você pode estar contaminado, está contaminando outra pessoa, ou outra pessoa que pensa igual a você, sai e te contamina. Então, é o que eu falei, nós estamos em tempo de relacionamentos saudáveis. Porque tem pessoas da sua própria família, como eu já falei anteriormente, quando eu falei sobre pandemia, que tem pessoas da minha família que não estão respeitando. Não os meus filhos, né, da minha família, meus parentes, que não estão respeitando o isolamento social. Ou seja, é um relacionamento tóxico. Na minha casa não vem que eu não vou aceitar ninguém aqui dentro. Já achei que eu tenho que aturar os vizinhos lá fora, que ficam usando pra lá e pra cá, mas eu fico dentro da minha casa. Então vamos começar a pensar sobre isso. Né? Sobre os nossos relacionamentos, se eles estão sendo relacionamentos saudáveis com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que estudam com a gente, com as pessoas que estão próximas. É muito tóxico. Você está sendo algo que não existe empatia e um pouco se preocupa com o outro. Né? Eu me salvo e dane-se todo mundo. Cada um com seus problemas. Em relação a feminicídio, eu falei também ontem, né, quando eu falei de mulheres, e falei também em outras lives, toma cuidado. Você já percebe que o cara tem algum desvio de caráter? Porque pra mim uma pessoa que assassina a outra é mau caráter, é falta de caráter mesmo, é um criminoso. A pessoa já tem, né, algo errado já desde o começo do relacionamento. E a gente, né, fecha os olhos para isso. Então não deixe chegar a esse ponto. Não deixe acontecer o primeiro tapa. Do primeiro tapa até o cara se achar o seu dono, te bater, te dar uma surra de te quebrar sozinha, ou te matar, é questão de tempo. Porque a pessoa já tem a violência dentro dela. Se já começa a perder já o respeito desde o início do relacionamento, é melhor pular fora. De repente você está perdendo tempo com uma pessoa que não tem futuro nenhum e você poderia estar encontrando uma pessoa que realmente te faz feliz. Isso em relação a emprego, em relação a tudo. Né? Filho não, porque filho fica com a gente, né? Pelo menos enquanto é menor de idade, é nossa responsabilidade, não tem como se livrar dos filhos. Mas tem como perceber o caráter dele sim. Né? Uma criança que geralmente é marginal, já desde pequeno, é aquela criança que bate em animal doméstico, é aquela criança que bate no amiguinho, aquela criança que aparece com coisas, né? Chega da escola ou qualquer outro lugar que não é dele.
né? Então já pode estar aí descambando pro lado do roubo. É aquela criança que já chega com aquele olho vermelho, meio esquisito, já pode estar começando a experimentar drogas. Então, todos os tipos de relacionamento têm um início. Vamos ficar atentos a esses inícios. Pra gente poder já cortar, diz que o mal se corta pela raiz. E se a gente não prestou atenção até agora, vamos aproveitar essa quarentena para isso. Presta bem atenção em quem está do seu lado. Presta bastante atenção em quem está se relacionando com você. Vê se realmente vale a pena. Se tem futuro isso. Se esse relacionamento tem algo de bom para te oferecer. Se ele tem mais coisas boas, porque defeito todos nós temos. Mas se tem mais coisas boas do que ruins. Ou se tem pequenos defeitos que podem, assim, te prejudicar e muito na vida. Né? Uma pessoa que possa, de repente, te escravizar, né? Psicologicamente. A pessoa vai te dominando, a ponto de você não conseguir se desvincular dela. Então vamos aproveitar essa quarentena para começar a pensar sobre isso, para analisar bem as nossas ações, a nossa situação, as nossas relações familiares, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo que a gente faz na vida. Tentar tirar tudo que é tóxico deles. E se não der, o encerre. O encerre quanto antes. Para que você possa ser verdadeiramente feliz. Vamos parar de ficar nos iludindo, assim, tendo momentos de felicidade, momentos de alegria. A gente tem que ser alegre todos os dias. A gente tem que ter momentos de felicidade, de alegria. Todos os dias você tem que acordar e olhar para a cara daquela pessoa e se sentir bem. E não sentir ranço da pessoa. Né? Não sentir mágoa, não sentir raiva ou qualquer outra coisa. Vamos parar de levar os relacionamentos com a barriga. Vamos parar de fingir que a gente não está enxergando a realidade. Porque tem defeitos que dá pra gente, né, suportar. Porque a gente também a pessoa tem que suportar o defeito da gente. Mas tem a maior parte dos defeitos, não são chatices, né? Chatices dá até pra suportar, mas tem uns defeitos que são graves. Principalmente os defeitos de caráter. Pessoa que é muito mentirosa, né? Pessoa que tem o hábito de trair. Porque se ele traiu a ex dele, ele vai te trair, com certeza. Não se iluda achando que isso não vai acontecer, porque vai. Né? A pessoa que já teve antecedente criminal anteriormente, uma pessoa que já matou no passado, para ela matar novamente, só falta ela ter oportunidade. Ah, eu me regenerei. Tá. Até que ponto você se regenerou? Se eu te tirar do sério, você está realmente regenerado? Uma pessoa que olha muito para criança. Você percebe, o homem tem as coisas assim muito claras no olhar. Né? A maneira como ele olha todos ao seu redor. Os comentários que ele faz. Né? Tudo isso, as redes sociais é imperdível para você descobrir assim, pelo menos metade da personalidade do cara. Nossa, eu pego tanta coisa em rede social. Porque, assim, é fato. Né? O cara fala que é solteiro, você adiciona ele no Face, meu. Se ele for casado, você descobre. É só você ser ligeira. Se vocês quiserem algumas dicas, me chama no PV que eu dou. Porque eu descubro. Assim, você vê pelas postagens da pessoa. Você consegue pegar, assim, no ar. Né? Quando a pessoa posta uma coisa preconceituosa, ou quando ela faz um comentário homofóbico, faz um comentário racista. Comentário machista, então, é uma lista. Eu mando até por e-mail. Né? Então já são coisas que desde que você fica com a pessoa, desde a primeira vez, você já vai percebendo. As mentiras que a pessoa vai te contando com o tempo, você vai percebendo. E assim vai indo.
Então a dica é essa, vamos começar a observar, não fechar os olhos para a realidade e procurar ter relacionamentos mais saudáveis possíveis, em todos os âmbitos, com todas as pessoas ao nosso redor, né? E vamos aí tentar terminar essa pandemia com o fardo cada vez mais leve, não mais pesado, porque um relacionamento tóxico é um fardo nas nossas costas. Então vamos sair o mais leve possível, né? O mais sereno. E vamos cuidar aí, principalmente aqui, ó, da nossa saúde mental, porque relacionamentos tóxicos acabam com a nossa saúde mental. Como eu falei, eu falo por experiência própria. Tem uma pessoa que pode falar com esse assunto com propriedade, sou eu. Mas eu tô fazendo um propósito para eu mesma, e tô divulgando aqui com vocês, de quebrar esses meus 20 anos de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos sem futuro, né? E se vocês me verem aí dando alguma mancada, pode puxar minha orelha, eu deixo, viu? Tá ok? Um beijo no coração de vocês. Esse vídeo depois eu vou baixar e vou jogar lá no meu canal no YouTube. Todas as outras lives anteriores eu já joguei, todas já estão lá no meu canal. Vocês entram lá, quem já assistiu aqui para não assistir de novo, deixa o like, ativa o sininho lá, porque toda vez que eu jogar um vídeo novo lá, vocês vão ser notificados e rumo aos meus 1000 inscritos, porque eu quero começar a ganhar dinheiro com isso, hein? Imagina se eu ficar famosa, vocês vão lá ser chamados para participar do arquivo confidencial. Meu, então me ajuda a chegar a esses 1000 inscritos, compartilha os meus vídeos no Facebook, compartilha lá no YouTube, porque vai chegar as pessoas que precisam muito levantar a autoestima e perceber que elas têm muito valor, que Deus as ama demais e que a gente merece e seremos felizes, sempre. Sempre que possível, a gente sempre vai estar com o alto astral para quando acontecer os percalços da vida, a gente possa passar por eles sofrendo o menos possível. Então, ó, estou aguardando vocês lá no meu canal lá no YouTube. E depois, quando tiver lives no Instagram com os meus convidados, que a gente já está fazendo um agendamento ainda de assuntos específicos, eu aviso vocês por aqui e por lá. Então, eu conto muito com vocês. Muito obrigada por estarem aí me acompanhando, por estarem prestigiando, né, esse projeto de quarentena. E eu preciso muito que vocês aí, ó, mandem aí nos comentários os próximos temas, o que vocês têm curiosidade ou têm dúvida em saber, que a gente vai conversar sobre esses assuntos mais pra frente. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau!